Olá você, muito boa noite. Estamos começando essa live de hoje, quarta-feira, 12 de maio de 2021. Como convidada especial, quem vai estar com a gente é a doutora Gilca Moraes, enfermeira de profissão. Atualmente ocupa o cargo de secretária municipal de saúde da cidade de Cabrobó. Daqui a pouquinho nós vamos bater um papo com a doutora Gilca, falarmos dos números da Covid-19 em nossa cidade, falarmos também ainda de toda essa problemática em relação à vacinação, se o município segue rigorosamente o plano estabelecido pelo Ministério da Saúde, qual o número de vacinas que já foi disponibilizada para a cidade de Cabrobó, qual o número de pessoas que já receberam primeira e segunda dose e qual o público alcançado. Nós vamos entrar também em uma questão que vai merecer uma atenção especial por se tratar de aparentemente um problema político, ou melhor, é polêmico, mas a doutora Gilca vai trazer todos os esclarecimentos para que a sociedade tenha o máximo de conhecimento possível. Portanto, nós estamos só aguardando a presença da doutora Gilca para iniciarmos então a nossa live, tá bom? Lembrando que hoje é 12 de maio e nesta data se comemora o Dia Internacional dos Enfermeiros. E a doutora Gilca é enfermeira. Na cidade de Cabrobó foi realizada algumas manifestações em apoio à categoria, algumas manifestações reivindicando melhorias salariais, sobretudo o piso nacional, que no momento é pauta no Congresso Nacional. E nós vamos falar sobre isso também. A doutora Gilca, evidentemente, vai trazer as mais recentes informações em relação à pandemia. E falarmos também, gente, hoje nós divulgamos no blog de Galvão, conforme informações repassadas por nossos companheiros lá da cidade de Salgueiro, de que foi comprovada de que Salgueiro já se depara com a existência das duas variantes brasileiras, que é a P1 de Manaus e a P2 do Rio de Janeiro. A doutora Gil que está ligando através do Zap, não sei se está havendo algum problema. Doutora, se a senhora está nos acompanhando pelo Instagram, nós já estamos ao vivo, esperando apenas que a senhora possa entrar, fazer a solicitação para que possamos aceitar e, consequentemente, iniciarmos esse bate-papo, tá bom? Então, nós estamos aguardando o posicionamento da doutora Gil, que ela já ligou agora há pouco via WhatsApp, não sei se está havendo algum problema, mas nós estamos aguardando para que ela possa, então, entrar em nosso Instagram, certo? Se alguém estiver acompanhando, possa dar o toque. Eu creio que ela pode estar com algum problema para proceder, certo? Vamos lá agora, eu creio que sim. Vamos entrar pelo de
Gilca, para que ela possa, então, participar. Olá, doutora Gilca. Boa noite. Oi, Didi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Tive um probleminha aqui, não estava conseguindo enviar a solicitação, mas agora deu certo. Tranquilo, tranquilo. Antes, doutora, nós vamos falar sobre isso no segundo momento da live, mas eu quero já antecipar as nossas considerações a toda essa categoria de guerreiros, que são os enfermeiros e técnicos de enfermagem de todo o Brasil, através de sua pessoa. Parabéns por esse dia e que nós esperamos que, pelo menos, ao final, quando nós nos dermos como vitoriosos no confronto com a pandemia, as nossas autoridades possam enxergar com bons olhos essa classe e, de fato, valorizá-la como ela realmente merece. Tá bom? Então, parabéns para a senhora e para todos os enfermeiros e técnicos de enfermagem do Brasil e do mundo nesta data, 12 de maio de 2021. Muito obrigada, Didi. Fico muito feliz em poder conversar com você. Eu sei da seriedade com o seu blog e a sua pessoa trata a notícia e leva a notícia até a sociedade. É de grande importância esse momento. A gente vai discutir a respeito da Covid-19, a respeito da pandemia especificamente, a respeito da PL que tramita hoje no Congresso Nacional. E vamos dar início à nossa conversa, de que forma você acha melhor a gente Verdade. conduzir esse Doutora, bate-papo. é verdade. Vamos começar com os números da pandemia aqui em Cabrobó. Foi liberado agora há pouco os números da pandemia via boletim epidemiológico e se constata que 1.710 casos foram confirmados, mas nós temos um número significativo de 1.542 em recuperação, isso dá menos de 10% do total de confirmados estão ativos, são apenas 145. Esse número ele está sendo observado, a sua pasta está atenta a todos os acontecimentos, acompanhando passo a passo da vida desses 145 pessoas que estão contaminadas com o Covid-19? Didi, nós temos tratado essa pandemia e esses números com muito cuidado, com muito zelo. Estamos atentos, vigilantes ao aparecimento desses números. E nos últimos dias, tudo isso vem nos assustando, quanto poder público. Então, a gente está percebendo esse aumento mesmo, muito significativo no número de casos. Com isso, nós instituímos um programa chamado Central Covid, que começou a funcionar hoje aqui no município de Cabrobó. Esse programa ele é constituído por profissionais de nível superior, profissionais de saúde, que vão acompanhar diariamente, por telefone, vão fazer a monitorização desses pacientes que estão no quadro ativo para a doença. É importante dizer que esse programa ele foi pensado porque nossos pacientes eles estão agravando de maneira muito rápida. E eles mesmos não percebem isso, porque eles entendem que esse agravamento, que esses sinais e sintomas que eles apresentam, eles fazem parte do curso normal da doença. E não é isso. A doença ela apresenta algumas condições que podem levar ao agravamento, mas esses sintomas eles precisam ser percebidos em tempo oportuno. Então, no contato que o profissional de saúde vai fazer diariamente com os casos positivos, nós vamos conseguir identificar o agravamento da doença e encaminhar esse paciente para um serviço especializado, no nosso caso, o hospital, em tempo oportuno. Porque a gente percebe que eles estão chegando no nosso serviço hospitalar de maneira muito tardia, quando já tem um agravamento da doença. Doutora, os números da Covid-19 por região não foi liberado pelo menos até antes do início dessa live. Mas nós observamos, e isso tem sido objeto de discussão na sociedade, de apreensão por parte daqueles que moram na área atendida pelo Parque de Exposição, pela UBS Parque de Exposição, do quantitativo de casos naquela região. No boletim de ontem,
eram 45 casos ativos. Há alguma explicação específica para isso, para esse aumento significativo em uma única região? Assim, e olha, no início de janeiro nós iniciamos a gestão e já fizemos um estudo epidemiológico para poder entender a dinâmica da doença aqui no município de Cabrobó. E nós tínhamos uma realidade oposta a isso. Então, nós tínhamos um número de casos concentrados aqui no centro e na subestação. E hoje a nossa realidade é outra. Nós temos um número muito grande lá no bairro Parque de Exposição e normalmente isso decorre de algumas aglomerações que aconteceram no bairro, algumas notificações que vieram acontecendo ao longo desses últimos dias. Então, esses casos, esse número concentrado de casos nesse bairro é fruto de aglomerações que a população, que a sociedade faz naquele bairro. Veja só, em Doutor, o relação que podemos... a essa situação, pode falar. Há uma preocupação da sociedade, pelo que se observa, que há um número significativo nessa área de idosos. Qual a preocupação dos moradores daquela região? Qual a orientação da sua pasta para os moradores daquela região? E o que a sua pasta pode fazer para acompanhar mais de perto os acontecimentos lá na área do Parque de Exposição? Os idosos, eles apresentam com a maior quantidade de pessoas com o caso da Covid-19, porque eles são muito vulneráveis. Mas isso não quer dizer que o idoso está na rua, que o idoso está buscando a contaminação. Eu atribuo isso ao jovem, ao neto daquele senhorzinho, daquela senhora que está na rua, que de repente fica aqui na Conrado Ferraz até tarde da noite, que acaba levando o vírus para seu domicílio. Então, o que a gente tem que pensar é que não são essas pessoas que estão contaminadas pela Covid-19 que estão buscando o vírus. Alguém está levando para elas. Então, precisamos entender que esse momento é um momento de se resguardar, é um momento de ficar em casa. Isso é muito mais do que isso. Não é apenas uma luta contra o vírus, não. Nós estamos agora na luta em defesa da vida, porque é algo muito maior que está nos rodeando. E aí a população, em especial a esse bairro o bairro do Parque de Exposição, precisa estar em uma situação de alerta e entender que a Covid-19 assola aquela localidade, assola aquela população. Doutora, partindo para um olhar mais amplo do município de Cabrobó, como compreender esse aumento dos números de casos e de óbitos nesses primeiros meses de 2021? Veja só, Didi, esse número ele é compreendido pela conjuntura do país. O país vivencia um aumento no número de casos. Isso é de norte a sul do país. Infelizmente, essa é a realidade que nós estamos vivendo. Nós também precisamos pensar na nova cepa do vírus, que é uma cepa muito mais agressiva do que a primeira que chegou, né, até o mundo, que foi o vírus da Covid-19. Então, a gente atribui esse aumento de número de casos a essa conjuntura nova, né, que o país hoje vivencia. Cabrobó, especificamente, a cidade tem uma localização geográfica que muitos municípios circunvizinhos acabam vindo até o nosso município, pessoas que vêm ao banco, que vêm resolver alguma coisa no supermercado, que vêm fazer compras. Então, nós temos uma movimentação muito grande no município de Cabrobó. Então, essa situação também atribui-se a essa movimentação muito presente dentro do município. Levando em consideração que os casos podem ser atribuídos à quantidade de pessoas que vêm de outras municipalidades, o que o município pode fazer para não parar, mas proteger os seus munícipes? Não tenha dúvida que nos próximos dias nós vamos tomar medidas mais incisivas, medidas mais duras, onde vai existir, já existe, na verdade, a responsabilização daquele banco, da casa lotérica, do comércio local, porém nós vamos intensificar essas ações, nós vamos notificar. E aí, caso aquele comércio ele descumpra as medidas sanitárias que estão sendo impostas, nós vamos dar os encaminhamentos devidos.
A exemplo, encaminhar todos os casos ao Ministério Público, para que o Ministério Público possa atuar. Porque a Secretaria de Saúde sozinha, em especial a Vigilância Sanitária, ela não tem braço para lidar com um problema de uma amplitude tão grande, que é o problema que nós vivemos hoje. Doutora, até então, não, pelo menos o que é de nosso conhecimento, as autoridades em saúde sanitária, a ciência, ainda não chegou a um acordo qual fase realmente estamos nessa pandemia. Alguns dizem que já estamos na terceira fase. A senhora poderia dar uma informação melhor para a sociedade em relação a esse tema? Didi, é muito difícil a gente calcular e mensurar essa fase, porque é uma doença nova, né? O mundo não esperava por isso. Então, a ciência, a cada dia, vem descobrindo coisas novas. Então, a gente hoje tem a vivência da vacina, mas já foi descoberto que um tipo de vacina pode causar algum efeito colateral a gestantes. Então, tudo é um fato novo na doença. A cada dia nós descobrimos coisas que nós nem pensávamos que existiam. Então é muito difícil mensurar qual o andamento, qual o curso da pandemia que nós vivemos. O que é levado em consideração para que chegue à conclusão que a pandemia está na sua primeira onda, está na segunda onda, está na terceira onda? Veja, o aumento dos casos. Né? Então, a gente está num pico nesse momento. Se esse pico ele tem uma tendência a cair e depois ele apresenta uma instabilidade, ele aumenta de novo, aí é que eu vou considerar que é um novo evento da doença, né? Que seria uma terceira fase da doença. E assim a gente vai, né, entendendo a cada dia como ela se comporta. Doutora, as eleições do ano passado podem ter dado contribuição para o aumento significativo do número de casos? Podem, porque de certa forma, o período eleitoral ele traz, né, algum tipo de aglomeração, as pessoas acabam ficando mais próximas. E aí pode sim ter dado, mas eu esperava muito mais no período pós-eleição. Eu achava que os números seriam mais gritantes, mais significativos, mas observando aquele período, não foi tanto. A gente não teve uma evidência muito grande de casos, ainda se você for contabilizar o período eleitoral, ou que antecedeu a eleição, e 15 dias após ele. Então, não teve essa evidência tão significativa. A sua parte está monitorando os acontecimentos em toda a região para poder elaborar planos para o combate à pandemia no município de Tarobão? Sim, de todos os dias. O nosso assunto principal aqui, o assunto primordial, é a pandemia. Né? Inclusive, a gente já iniciou algumas ações. Hoje, por exemplo, agora à noite às 19 horas, nós iniciamos a ação de sanitização nos serviços de saúde e nas principais ruas e avenidas aqui do município. Então, é um tema que está em alta, todos os dias a gente conversa sobre esse tema. O prefeito tem se posicionado de maneira muito presente em relação à temática e a gente, todos os dias, a gente dialoga sobre as medidas de prevenção, de que forma a doença está se apresentando aqui no município, qual a melhor forma de combatê-la. O assunto que ganhou destaque nos meios de comunicação durante toda essa quarta-feira foi a descoberta de casos relacionados às duas variantes do Brasil na cidade de Salgueiro. P1, a variante Manaus, e P2, a variante Rio de Janeiro. A senhora tem conhecimentos de fatos que constatou e está em conversações com as autoridades de Salgueiro? Tem já em cidades bem próximas a Salgueiro. Eu não sei exatamente desse fato, desse evento de Salgueiro. Mas a gente precisa pensar que fatalmente isso vai acontecer. Fatalmente, né, essas variantes elas vão chegar e elas estão chegando cada dia mais próximo de nós. Então, nós precisamos nos programar, pensar de que forma a gente pode estruturar melhor os serviços de saúde para a gente lidar com isso, porque é uma realidade. Fatalmente irá acontecer.
Ainda não há nenhum caso constatado e relacionado às variantes Manaus e Rio de Janeiro aqui em Cabrobó. Não, não temos. Nesse caso, já se constatando a existência de caso em Salgueiro, a atenção da sociedade de Cabrobó deve estar cada vez mais redobrada, não é isso, doutora? Sim, sim, nós temos que nos posicionar numa situação de alerta, de verdade, porque todos os dias a gente tem notícias que essas variantes elas estão se aproximando. Doutor, agora vamos à vacina. Vacina que a humanidade está apreensiva porque espera que toda a humanidade seja imunizada o mais rápido possível, mas ela está vindo a conta-gota, que me diz a história, certo? Quantas doses o município de Cabrobó já recebeu até então? Veja só, Didi, nós esperamos tanto por essa vacina, esperamos mais de um ano, né? E quando finalmente ela chega, a gente viveu momentos de alegria e nos últimos dias a gente tem vivido momentos de tristeza em relação à segunda dose da Coronavac. Quantas pessoas foram vacinadas e não estão tendo a oportunidade de ter a segunda dose, né, naquele período que foi programado. Só para você ter uma ideia, nós temos uma falta, um déficit na quantidade de vacinas em relação à Coronavac, considerando a segunda dose, de mais de 2.000 doses. Então, é uma quantidade muito grande, seriam mais de 2.000 pessoas que poderiam estar já imunizadas com a primeira e com a segunda dose. Mas, infelizmente, o país vive essa crise, né, de desabastecimento em relação a alguns componentes da vacina e nós estamos nessa situação à espera dessas doses. Para nossa felicidade, nós recebemos mais de 3.000 doses da vacina AstraZeneca, já estamos realizando nas unidades de saúde da família e nesse final de semana, dia 15 e 16, nós vamos intensificar, vamos fazer um plantão vacinação através de um drive-thru, que vai acontecer de 8 da manhã até 8 da noite, até as 20 horas, no sábado e no domingo. E eu entendo que essa ação, ela vai fazer com que a gente consiga intensificar, consiga vacinar muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm, né, comorbidade, as pessoas que são obesas, que apresentam um risco maior do agravamento da doença. Doutora, quando a senhora diz que há um déficit de vacina, principalmente em uma área que foi definida como prioridade pela pasta nacional, a quem a senhora atribuiria? Podemos dizer que houve uma culpa, se houve um planejamento e os municípios estão sendo penalizados porque a ausência do produto, então houve algum erro, houve pelo menos ou no planejamento ou na distribuição. A quem a senhora atribuiria esse déficit em Cabrobó? Veja só, Ao Didi, a Estado ou à União? responsabilidade de planejar todas as vacinas do país é do Programa Nacional de Imunização, que é submetido ao Ministério da Saúde. Os estados e os municípios executam esse planejamento. Então, houve uma falha, isso é muito claro, dentro do planejamento, onde a primeira informação e a primeira orientação que o Ministério da Saúde deu foi: eu estou te mandando uma quantidade de doses de vacina, porém você precisa guardar a segunda dose. A segunda orientação que o Ministério da Saúde deu foi a seguinte: utilize as doses que eu estou te mandando, todas como primeira dose. E aí, posteriormente, através de uma nota técnica, a nota técnica de número 57, o Ministério da Saúde reconheceu esse erro, reconheceu esse equívoco, né, de ter orientado os municípios e os estados a realizarem essa vacinação, a executarem a vacina dessa maneira. Um dano que pode ser reparado, porque a vacina não será perdida. Quem tomou a primeira dose tomará a segunda e não terá prejuízo, conforme o Ministério da Saúde orienta, e a gente conversa muito isso em relação à eficácia dessa vacina, passando esse tempo que foi anteriormente programado. Então, infelizmente, ocorreu, né, eu acredito que essa falta de planejamento do Ministério da Saúde, e hoje os municípios, essencialmente os municípios, sofrem
porque as pessoas não vão até o Ministério da Saúde pedir a segunda dose. As pessoas vêm até o município, as pessoas vão até as unidades de saúde da família pedir e requerer a sua segunda dose, porque é o seu direito. E nós, quanto poder público, infelizmente, não podemos fazer nada diante dessa situação, porque é de responsabilidade, fica a cargo do Ministério da Saúde. Qual o percentual da população que já recebeu a primeira dose e o percentual que recebeu a segunda dose? Ouviu, doutora? Oi, Didi, eu não entendi. E qual o percentual da população de Cabrobó que recebeu a primeira dose e o percentual que recebeu a segunda dose? Estamos com um problema de ordem técnica, mas na verdade é de ordem de transmissão. Por mais que venhamos a investir em tecnologia, em buscarmos os avanços para cada vez mais ofertarmos mais qualidade aos nossos internautas, infelizmente, muitas das vezes somos traídos pela qualidade da internet. Pelo menos, embora ainda algumas reclamações, mas a Tel ainda é a empresa que oferece. Doutora, tudo bem agora? Voltamos, tudo bem. Eu não Que ouvi a bom. sua última pergunta, Didi, me desculpe, a conexão ficou ruim. Tudo bem. Eu digo qual o percentual da população de Cabrobó que recebeu a primeira dose e o percentual que recebeu a segunda dose. Olha, eu não sei te dizer agora exatamente, porque todos os dias esses dados são atualizados, né? Mas Uhum. eu posso encaminhar amanhã para você o dado atualizado, e aí você pode até fazer uma matéria, publicar no seu blog. Pronto, Mas eu sei que a tranquilo. segunda dose a gente tem um déficit muito grande. Cerca de Muito grande, né? 50%, cerca de 50% não recebeu a segunda dose. Só esclarecendo isso por conta da orientação do Ministério da Saúde, né, que disse que estados e municípios Com total poderiam utilizar as doses em reserva, não é isso? Eu me lembro dessas exatamente. informações porque eu fui um dos que divulguei. Doutora, quais os grupos já vacinados em Carobá com a primeira dose, evidentemente, e qual o grupo atualmente está sendo atendido pela campanha de imunização? Olha, nós já vacinamos pessoas maiores de 60 anos, acima de 60 anos. Vacinamos a população indígena, essa tem um percentual, a primeira dose foi 97%. Vacinamos também a população quilombola, trabalhadores de saúde, e agora nós estamos iniciando a vacinação, que será utilizada a vacina AstraZeneca, com as pessoas que têm comorbidades, gestantes não mais, porque inicialmente faziam parte da primeira etapa do plano, mas agora as gestantes, a vacinação e as puérperas também, a vacinação está suspensa. Então, pessoas com síndrome de Down, pessoas que são cadastradas no BPC, que é o benefício de prestação continuada, e aquelas pessoas que apresentam comorbidades. Né? Uma comorbidade que está sendo vacinada agora é a pessoa que tem hipertensão, porém é hipertensão arterial grave. É aquela pessoa que tem um problema de pressão, que utiliza mais de 3 tipos de medicamento, é aquela pessoa que tem essa hipertensão, que é a condição, de forma grave. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando, nossas considerações, nosso carinho todo especial e permaneçam com a gente. Doutora, qual o número
de pessoas que integram as comunidades consideradas tradicionais em Carobó, quilombolas e indígenas? Olha, nós recebemos 1.250 doses para a população quilombola. Para a população indígena, nós recebemos 4.570 doses. Então, porque na população indígena e na população quilombola foi considerada a população acima de 18 anos de idade. Recentemente, Didi, nós recebemos uma solicitação do Ministério da Saúde para que a gente contabilizasse nossa população indígena desaldeada, ou seja, aquelas pessoas que são índios e moram, residem na zona urbana, não moram lá dentro da aldeia, porque na primeira etapa só foi contemplado aquelas pessoas que moram na aldeia. Então, eu acredito que nos próximos dias o Ministério da Saúde disponibilize vacina. Isso é muito bom, porque o município de Cabrobó tem uma população indígena muito grande. Então, a margem de segurança de qualquer população, né, em relação à vacina é de 60% da população vacinada. E aí isso me deixa muito feliz, porque se a gente tiver a oportunidade de receber essas vacinas para a população indígena desaldeada, nós vamos avançar muito na vacina. Olha, para as pessoas terem uma ideia da importância desses grupos considerados tradicionais, comunidades tradicionais, nesse processo de vacina de imunização, ou de imunização contra a Covid-19, a vizinha Carnalbeira da Penha, pelas informações que eu tenho, está com 93%, né, da população imunizada. Lá todos são índios. Lá é quase 100%, certo? Doutora, houve um questionamento de uma professora. Se a senhora puder, colabora aí com essa professora, dando a resposta que ela solicita. Há alguma análise para que os professores entrem também como grupos de prioridades para a imunização? Veja só, o Ministério da Saúde ele faz menção, né, a profissionais da educação dentro do plano, mas não existe ainda uma programação para que essas vacinas cheguem até os municípios. Então, o que foi que quem conversa com o prefeito, quem conversa com o secretário de Educação, Pedro Caio, nós estamos fazendo um levantamento desses profissionais que estão aptos a retornarem às suas atividades e nós vamos vaciná-los de forma progressiva. Vai ser uma vacinação lenta, mas nós vamos iniciar, né, de qualquer forma, nós vamos iniciar essa vacinação. Porém, ela será progressiva. Doutor, agora para fechar essa questão da vacinação, nós também fomos procurados, e eu anteriormente passei para a senhora esse questionamento da sociedade em relação a uma cantora famosa que foi vacinada na cidade de Cabrobó. Não vou citar o nome, por uma questão de preservação da identidade da mesma, do conhecimento da senhora. Mas para quem está nos acompanhando, tem esse conhecimento desse caso. Aí eu queria que a senhora pudesse esclarecer à sociedade o que de fato aconteceu, para que não paire nenhuma dúvida e nenhum profissional seja colocado na linha de culpados por esse acontecimento. Exatamente, Didi. A gente tem conduzido essa campanha de forma muito responsável, né? Eu atribuo isso e externo isso também aos nossos profissionais que estão dia a dia, né, na linha de frente da Covid-19. E essa cantora em especial, realmente houve essa polêmica, mas ela reside aqui no município de Cabrobó desde outubro de 2020. Ela comprovou a residência, ela tem 64 anos e ela estava dentro da etapa elegível da idade quando ela foi vacinada. Então, não houve nenhum equívoco por parte da nossa equipe. E eu até peço a você, porque você tem muito conhecimento de alguns fatos que às vezes não chegam até aqui a Secretaria Municipal de Saúde, mas nós estamos abertos para apurar qualquer evento, né, que seja de caráter duvidoso, porque é o nosso papel quanto poder público. Mas eu tenho certeza que até o momento, né, a gente não tem nenhum evento assim encaminhado ao Ministério Público ou algum evento que a gente tenha realmente percebido alguma burla nessa vacina.
porque caso chegue aqui à secretaria, nós vamos sim investigar. E nós investigamos, inclusive, esse caso junto ao Conselho Municipal de Saúde, que é muito atuante. Então, foi uma demanda também do Conselho, então nós prestamos todos os esclarecimentos devidos, e aí toda a situação foi, de fato, esclarecida. Nós estamos conversando com a doutora Gilca Moraes, enfermeira de profissão, secretária municipal de saúde da cidade de Cabrobó, e está trazendo alguns esclarecimentos para a nossa sociedade. Doutora, algum canal aberto na sua pasta para que a sociedade possa fazer algum questionamento, alguma pergunta, alguma denúncia ou buscar algum esclarecimento? Sim, e nós temos esse telefone da Central Covid, que acompanha os pacientes, né, ativos. Ele serve também para a retirada de dúvidas. Nós temos também um Disque Denúncia, que a população pode e deve denunciar. Então, assim, eu peço de forma muito sensível à população, que a população se sensibilize com toda essa situação que nós vivemos hoje. Porque o que é que está acontecendo? Temos pessoas que testam positivo para a Covid-19 e que não respeitam a quarentena, não respeitam o isolamento domiciliar. Então, a população, a sociedade, ela precisa ser parceira nesse sentido. À medida que você identifica que uma pessoa no seu bairro ou na sua rua testou positivo para a Covid-19, as autoridades em saúde, no caso a Secretaria Municipal de Saúde e a Vigilância Sanitária, precisa ter conhecimento para acionar a Polícia Militar, para encaminhar o caso ao Ministério Público, para fazer uma visita domiciliar e constatar que realmente aquela pessoa não está respeitando o isolamento. A sociedade precisa ser muito parceira da gente nesse sentido. Doutor, agora nós vamos entrar na questão do dia 12 de maio, dia dos profissionais de enfermeiros, técnicos de enfermeiros, porque se nós não fizermos isso, nós não vamos sermos vistos como inocentes pela sociedade, viu? Se nós não fizermos essas justas homenagens. Mas antes, um pouco mais de um ano de pandemia em Cabrobó, enfrentando a situação em Cabrobó, que avaliação a senhora faz da sua equipe? Olha, a minha equipe é uma equipe muito preparada, né? A maioria das pessoas já estavam aqui o ano passado e aí a gente só moldou hoje, por exemplo, o enfermeiro que está na coordenação da atenção básica era enfermeiro da ponta, então vivenciou a ponta. Nós temos profissionais que são competentes, capacitados. A pandemia nos traz também esse desafio de buscar mais conhecimento todos os dias para a gente aprender como lidar de forma mais clara, de forma mais incisiva com a doença. Mas minha equipe é uma equipe que está preparada para lidar com os desafios, em especial o desafio dessa pandemia. Como uma palavra de incentivo, de acalento, de tranquilidade, qual a previsão da senhora para o fim dessa pandemia, já que a senhora é uma profissional cuidadosa? Didi, eu preciso dar a palavra de acalento, mas eu preciso dizer, por outro lado, que depende do comportamento da sociedade. Eu posso dizer que nesses últimos dias, essa pandemia e os números dos casos que nós temos aqui em Cabrobó têm tirado muito o meu sono, porque a ação de gestão ela é ineficiente quando eu não tenho o apoio da sociedade. A ação de gestão ela é ineficiente quando a gente faz uma ação como hoje, desinfecção de ruas, desinfecção dos principais pontos da cidade, e quando à meia-noite eu tenho uma Conrado Ferraz cheia de pessoas sem máscara. Então, eu preciso dizer que a Secretaria de Saúde, quanto órgão competente e controlador dessa pandemia, vai estar mais presente nos bairros, vai estar mais presente nas localidades, né? E nós vamos tentar e buscar junto à sociedade, porque sozinho nós não conseguimos. Nós precisamos desse apoio, porque a gente precisa pensar que nós já vivenciamos mais de um ano, estamos vivenciando mais de um ano de pandemia. E se nós, enquanto sociedade e enquanto poder público, não atuarmos da maneira que devemos atuar,
nós vamos vivenciar aí mais um ano de pandemia. E não é isso que eu espero para a população de Cabrobó. Eu espero que nesses próximos dias, quando a gente intensificar todas as ações, a população também intensifique o cuidado, porque nesse momento é necessário. Olha, gente, isso é muito sério. Eu não tenho casos, eu não tenho informações de casos semelhantes aqui em Cabrobó, mas eu tenho informações, graças a Deus, o nosso grupo, nosso blog tem uma cobertura em todo o sertão do estado de Pernambuco e muitas informações vêm dos diferentes municípios. E só essa semana eu tive informações de casos semelhantes em Santa Maria da Boa Vista e em Orocó. Por sinal, o vereador Patrício da cidade de Orocó está nos acompanhando e recentemente na tribuna, ele juntamente com o vereador Igor Crateú, que é presidente da Câmara, fez uma denúncia de que algumas pessoas infectadas, comprovada, certo, estão saindo nas ruas. Eu tive essa informação ontem pela manhã de que uma pessoa da cidade de Orocó foi comprovada de que está, porque vaza as informações, então as pessoas estão tomando conhecimento. E estava lá no posto livremente. Gente, você não sabe o que você está fazendo, o mal que você está causando a você e à sociedade. Aí depois que acontece alguma coisa grave, aí é culpado o médico, é culpado o enfermeiro, é culpado o prefeito, é culpado o vereador, todo mundo é culpado, menos ele. Certo? Então, vai na Avenida Júlio Pires agora, que deve estar cheio de gente lá, aqui em Cabrobó. Deve estar cheio de gente. Aí se amanhã ou depois aparece infectado, aí a culpa é do município porque não agiu corretamente no combate à pandemia. Vamos dar a Verdade. nossa contribuição também, gente. Nós temos obrigações também, não temos só direitos não, viu? Tá bom? Eu quero aproveitar e levar essa informação às autoridades, a quem nos está acompanhando. Se algo acontece na sua comunidade ou na sua cidade e você quer debater o tema ou quer fazer com que a situação chegue ao conhecimento das autoridades, traga o nosso conhecimento que nós vamos dar essa contribuição, tá bom? Doutora, agora chegou o momento das homenagens. Quando Sim. surgiu, o de onde surgiu, o dia 12 de maio como Dia Internacional dos Enfermeiros. Ou é da enfermagem? É dos enfermeiros ou Dia Internacional da Enfermagem? É Dia Internacional da Enfermagem. Da E é uma enfermagem? data linda, né? É uma data muito importante para a classe da enfermagem. E para chegar, para te dizer de que forma surgiu essa data, eu preciso contar um pouquinho, de forma muito breve, sobre a história da enfermagem. Né? Ela surgiu lá no período pré-cristão. E ela veio da necessidade do cuidado com a vida humana e da manutenção da vida humana. Só que naquela época, esse cuidado ele não era sistematizado. Era um cuidado que não havia protocolos, não havia técnica, mas ele existia de maneira muito instintiva. Então as pessoas cuidavam pelo instinto. E aí, nessa conjuntura toda, surgiu uma mulher chamada Florence. Florence era uma mulher de família muito rica, uma mulher extremamente religiosa, que acreditava que Deus havia dado uma missão, a missão de cuidar. E aí Florence nasceu no dia 12 de maio de 1820. Por isso, essa data 12 de maio é destinada ao Dia Internacional da Enfermagem. Então, Florence foi a pioneira da enfermagem, foi a precursora da enfermagem, foi a pessoa que iniciou os primeiros registros em relação ao cuidado. E aí ela começou a analisar vários aspectos, porque ela começou a perceber que o cuidado só não era suficiente. Além do cuidado, se fazia necessário a ciência, a técnica, o conhecimento. E aí, essa data tão importante, né, ela veio dessa história de Florence. E aí, mais uma coisa importante que é de extrema importância a gente conversar é sobre a história da enfermagem no Brasil. Florence foi a precursora da história da enfermagem no mundo, mas a precursora da enfermagem no Brasil foi Ana Nery. Ana Nery é baiana, eu sou baiana de coração, sou pernambucana, nasci em Pernambuco, mas eu amo a Bahia. E Ana Nery era baiana.
Então, lá no período colonial, até o século XIX, quando houve a Guerra do Paraguai, os filhos de Ana Nery, sobrinhos e irmãos, fizeram um alistamento para irem até a guerra. E aí, assim que Ana Nery soube, ela encaminhou uma carta à província pedindo, solicitando que ela fosse junto para prestar o cuidado. Então, eu costumo dizer que a história da enfermagem no Brasil, ela foi emanada do amor. Ela surgiu do amor de uma mãe pelos seus filhos. Que, inclusive, nessa guerra do Paraguai, Ana Nery perdeu um filho. Ela perdeu um filho, mas ela continuou a prestar o cuidado às pessoas que lá estavam, aos combatentes, né, da guerra. Então, eu sempre digo que a enfermagem dentro do Brasil, ela começou através do amor. E a enfermagem no mundo, ela começou através de uma missão, que Florence, a que eu falei anteriormente, entendia que era uma missão. E aí, depois disso, a enfermagem ela foi muito presente nas Santas Casas de Misericórdia. A primeira Santa Casa de Misericórdia no país foi na cidade de Santos. A enfermagem ela foi, né, sendo evidenciada a cada dia, mas ela só tornou-se reconhecida de forma legal em 1986, através da lei do exercício da enfermagem. E aí, depois disso, a enfermagem continuou o cuidado. Nós vivenciamos a pandemia, né, em março do ano passado, e aí a enfermagem veio à tona. A enfermagem foi evidenciada, a enfermagem foi vista e foi pensada sobre a importância que ela tem dentro do processo do cuidado. Com a pandemia, a gente teve uma série de outras coisas, como muitos profissionais de saúde adoecendo. Para você ter noção, 87% dos profissionais de enfermagem desenvolveram algum tipo de esgotamento psicológico ou físico. Significa dizer que 8 em cada 10 profissionais da enfermagem estão doentes. E aí eu posso ir um pouquinho mais além. Até fevereiro, agora de 2021, foram 689 profissionais de enfermagem que perderam a batalha para a Covid-19. Foram 689 vidas, pais, mães de família, irmãos, filhos, que deixaram suas famílias. Então isso é muito triste, é muito doloroso pensar que a enfermagem, ela sempre teve cuidado. Não foi o vírus que fez com que a enfermagem mudasse ou que fez com que a enfermagem cuidasse mais. Na verdade, esse cuidado sempre existiu. O vírus, ele só evidenciou a importância da enfermagem dentro do processo saúde e doença. Doutora, como a senhora disse no início, ser enfermeiro, estar na profissão de enfermagem é cumprir uma missão, Sim. certo? Ao longo de todo o dia de hoje, houve algumas manifestações, muitos profissionais reivindicando os direitos que perdeu ao longo dos últimos anos, outros prestando homenagens e outros buscando simplesmente a compreensão da sociedade em um momento tão difícil como esse. A pergunta é, com sua experiência, com seu profissionalismo, no cumprimento dessa missão, a senhora acredita que a pandemia pode provocar um desestímulo a muitas pessoas que iriam ingressar no curso de enfermagem ou pode provocar um estímulo? Didi, eu também sou educadora. Eu também ajudo a formar profissionais da enfermagem. E eu costumo dizer muito aos meus alunos que tem pessoas que nascem para a enfermagem e tem pessoas que não têm perfil algum. Então, eu tenho certeza que aquelas pessoas que nascem para prestar o cuidado, para cuidar do próximo, elas não vão desistir. Elas vão entender que é uma missão. Porque a enfermagem não tem o poder até de trazer a cura, mas a enfermagem tem o poder de aliviar a dor, de aliviar o sofrimento, de acalentar. Então, eu tenho certeza que essas pessoas, elas vão sim, né,
ingressar no curso, embora nós tenhamos uma profissão marcada por uma desvalorização profissional muito grande, mas às vezes a missão ela está acima de todas as outras coisas. A senhora é profissional, mas agora está como gestora também. A pergunta final para encerrarmos esse tema, que nosso tempo está se esgotando, o piso salarial atualmente reivindicado de R$ 10.000 seria um reconhecimento para a A categoria? enfermagem não tem um piso salarial definido, né? Essa PL 2564 de 2020, ela é justamente para alterar a lei do exercício da enfermagem, que é a 7.948 de 86. E o intuito maior dela é instituir esse piso salarial e ajustar a carga horária da profissão. Então, aqui em Cabrobó, nós já temos uma lei municipal que ajusta a carga horária. Enfermeiro, profissional de enfermagem tem a carga horária 30 horas. E aqueles profissionais que trabalham as 40 horas, eles recebem um adicional de 10 horas semanal para poder atingir a carga horária. Mas é muito válido, embora eu esteja na gestão, mas eu sou enfermeira e eu não posso deixar de defender essa causa, essa luta, que já foram várias lutas de poucas vitórias até aqui, né? Desde o surgimento da enfermagem. Doutora, nós estamos chegando ao final, como eu já disse antes, fica aqui a oportunidade para a senhora fazer as suas considerações finais e, evidentemente, prestar as suas homenagens àqueles que acompanham a senhora na profissão, mas, sobretudo, estão nesse conjunto de esforços da sociedade de Cabrobó com uma chamada linha de frente. Oi, Didi. Ouviu? Estamos finalizando, porque a minha conexão ficou ruim aqui também. Estamos Ah, finalizando. sim. Eu disse, a senhora tem alguns minutos, fique à vontade para fazer suas considerações finais e prestar homenagens, quanto secretário municipal de saúde, a esses profissionais que de fato merecem justas homenagens por estarem na linha de frente. Didi, eu encerro minhas palavras com mensagem. Que cuidar do próximo, no entrega incondicional, é uma missão. Mais do que isso, é uma afirmação de profissionalismo e é um ganho imenso para a nossa alma. Então eu encerro a nossa conversa de hoje com essas palavras, parabenizando todos os profissionais de enfermagem, em especial os profissionais de enfermagem que fazem o município de Cabrobó. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, doutora Gilca Moraes, secretária municipal de saúde da cidade de Cabrobó. Nossas considerações a ela, a todo o seu profissionalismo, nosso reconhecimento aos esforços da sua equipe. Parabéns a todos por esse dia. Continue sendo esses batalhadores a serviço da sociedade e que a sociedade possa, assim, reconhecer. Gente, nosso carinho todo especial, mais uma vez, nossos agradecimentos e até outra oportunidade. Até mais.